2 dias. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Você pode dizer: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Tome o seu assento. Que Deus em Cristo continue a semana desta temática sobre os segredos da liderança de Neemias. Eu disse para os irmãos que os muros de Jerusalém, que foram derrubados em 586 antes de Cristo, até a chegada de Neemias em 444, permaneceram derrubados em ruínas por 142 anos. Durante esse período de 142 anos, por aqui passaram líderes, governos, também passaram líderes de cunho eclesiástico, como sacerdotes, profetas, escribas, sábios na lei. Mas os muros não foram reconstruídos. Eu disse para os irmãos que alguns motivos podem ser apresentados, tais como falta de recurso, falta de interesse, falta de motivação, perseguição, dentre outras coisas. Mas nós sabemos que nada acontece sem liderança. Nada muda sem liderança. Nada evolui sem liderança. E aí esse moço em 444 chega em Jerusalém, 142 anos depois das muralhas estarem em ruínas. E o texto que nós lemos diz que 52 dias depois da chegada de Neemias em Jerusalém, a Escritura diz que as muralhas foram terminadas. A obra é concluída. Tudo isso em um tempo recorde, 52 dias. E nós temos meditado sobre os segredos desta liderança extraordinária. E os irmãos lembram que eu disse a vocês que o primeiro segredo de Neemias qual era? Não era indiferente. Ele não olhou para a obra com desdém, com descaso, com indiferença. Ele se apresentou para servir. Ezequiel 22:30 diz que o Senhor procura alguém que tape o buraco do muro e se coloque na brecha perante ele, para que ele possa usar. E na geração de Neemias, Deus encontrou ele na brecha. Segundo segredo da sua liderança, qual foi? Sua dependência total de Deus. Neemias entende um princípio. Princípio este que João, no Evangelho que toma o seu nome, fez o registro das palavras de Cristo em João capítulo 15, versículos 4 e 5, onde Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira.
assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Pois eu sou a videira, vós os ramos. Todo ramo que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Neemias entende este princípio, se mantém conectado nele, dependendo dele. Pois Paulo diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de fazer ou pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então Neemias depende dele. Terceiro segredo de Neemias, qual era? Tinha um propósito e sabia como alcançá-lo. Neemias não sai sem um plano, sem um projeto, sem uma planta no papel. Ele tem um propósito e ele sabe como alcançar este propósito. E esta noite eu quero dar o quarto segredo de Neemias, dessa liderança extraordinária. É que Neemias sabia trabalhar em equipe. Neemias sabia trabalhar em equipe. O texto bíblico de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz: aquele que se isola, busca seus próprios interesses e está indo contra a verdadeira sabedoria. Toda vez que alguém se isola, que alguém se separa, o texto revela que esse alguém está preocupado consigo mesmo, com seus próprios interesses, e está indo contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, diz Eclesiastes 4:9, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem quantos? É melhor serem dois do que um. O escritor vai um pouco mais além. No versículo de número 10, ele diz: porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Verso 11: também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, principalmente nesta época do ano. Aí diz o texto: mas ai do que estiver só. Tem que ter coberto as roupas. Eclesiastes 4:12 diz: se o inimigo se levantar contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A verdadeira sabedoria nos ensina que a nossa força está na equipe. Não há uma liderança bem-sucedida sem uma equipe excelente. Todo líder que se destaca tem uma excelente equipe trabalhando nos bastidores. E um dos segredos da liderança extraordinária de Neemias é este:
ele sabia trabalhar em equipe. Porque ninguém, irmãos, faz grandes realizações trabalhando sozinho. Ninguém. Sozinho você se cansa rápido, se desgasta rápido. Lembra do conselho de Jetro, sogro de Moisés? Êxodo, capítulo 18. Moisés está atendendo o povo e ele faz isso no decorrer de um dia inteiro. Êxodo 18, 13, está escrito: no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Qual a pergunta que o sogro fez para o genro? E olha o que ele diz, verso 15. Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Olha o que Jetro vai falar para Moisés. Jetro não está falando para um líder qualquer, está falando para Moisés. Olha o que ele diz. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. O cara tinha moral, hein? Está falando com Moshe, gente. É o Moisés. E ele diz: não é bom o que você está fazendo. E o que Moisés está fazendo? Centralizando a liderança. Liderança centralizada. Moisés ainda não consegue delegar responsabilidade, delegar tarefas. Ainda não entende que o sucesso do líder em grandes façanhas depende da equipe que está assessorando ele. Aí ele dá um conselho. Ele diz: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados. Quantos ficarão cansados? Todos. Ele explica: tanto você como esse povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Aí o sogro dá um conselho. Ele diz: escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Verso 21. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. E coloca eles como chefes do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo
povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos a julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar a carga. O sogro diz: você precisa agregar mais gente aí, para suportar essa pressão com você, para levar essa carga com você. Aí Neemias chega em Jerusalém com um propósito que Deus colocou no coração dele. Quem colocou? Deus. Neemias capítulo 2, no versículo de número 12, ele diz assim: me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Ele tem um propósito. Foi Deus que colocou no coração dele esse propósito. No versículo de número 17, ele diz: vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém em ruínas, seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. Agora, Neemias entende que sozinho ele não consegue realizar tão grande tarefa, e ainda mais em tão pouco tempo. O que ele faz? Ele delega responsabilidade. Neemias envolveu a cidade de Jerusalém na reconstrução da muralha, além de outras cidades vizinhas, como Jericó e outras cidades. Ele tem a visão. Neemias tem o quê? A visão. Porque o líder precisa ter a visão. Um líder que não tem a visão não sabe onde quer chegar. E ninguém segue um líder que não sabe onde quer chegar. Ele tem a visão. Ele comunica a visão ao povo. Terceiro, ele motiva o povo a trabalhar. O povo compra a ideia. Neemias 2,18. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. O povo compra a ideia, abraça o propósito. Aí Neemias divide a tarefa entre 38 grupos diferentes. 38 grupos de pessoas da cidade. Ele divide 38 grupos e reparte as tarefas entre 38 grupos. Neemias tem aqui ao seu dispor ourives, perfumistas, mercadores, sacerdotes, levitas, servos do templo, maiorais do distrito, porteiros, fazendeiros. Ele consegue perceber os dons e os talentos de todos e consegue envolvê-los na obra.
ele não centraliza nele, ele delega essa responsabilidade. E é importante que ele conhece bem a equipe que tem. Você é líder, você precisa conhecer bem cada componente da sua equipe. Conhecer os dons e talentos que eles têm, as aptidões que eles têm. Se você ler o capítulo 3 de Neemias, se você fizer uma leitura rápida, parece apenas um capítulo com um monte de nomes intermináveis. Tem gente que nem gosta de ler genealogia. Mas quando você lê o capítulo 3, você vê neste capítulo a habilidade que Neemias tem de usar cada ferramenta no lugar certo. Observe o texto. Se você ler o capítulo 3, a partir do versículo 2 tem uma expressão comum. Porque no versículo 1 está escrito assim: então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Versículo 2: ao lado dele trabalharam os homens de Jericó. Ainda no verso 2: e ao lado deles Zacur, filho de Imri. Se você continuar a leitura, essa expressão vai até o versículo 16. No versículo 4, ao lado deles. Versículo 5, ao lado destes. Versículo 7, ao lado deles. Versículo 8, ao seu lado. Versículo 9, ao lado destes. Versículo 10, ao seu lado. Versículo 12, ao lado dele. Versículo 14, o portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. E ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e trancas. Versículo de número 16, ao lado dele. Até aqui a expressão é sempre a mesma: ao lado dele, ao lado deste, ao lado daquele. Neemias conhece bem a equipe e ele divide ela em etapas. A primeira etapa ele coloca uma equipe. Essa equipe que ele coloca primeiro, o nome que eu dou para essa equipe é arranca-toco. Você sabe que todo líder tem na equipe um componente chamado arranca-toco. Pastor, quem é o arranca-toco? A primeira etapa, o entulho do muro de 142 anos atrás está lá. É uma parada dura. A primeira etapa não é para alguém do acabamento ou alguém intermediário. O intermediário ou alguém do acabamento, se chegasse aqui na primeira etapa e olhar e dizer: ih, tem jeito não. Já viu que tem gente da sua equipe que você diz assim: vai ali e resolve para mim. A pessoa vai e volta e diz: não está feia a coisa, terrível, não tem jeito, não dá. E se depender dele, não dá mesmo. Mas aí você tem na equipe o arranca-toco. Aí você chama o arranca-toco no cantinho e diz: vem cá, está acontecendo uma situação ali e eu queria que você resolvesse ela para mim, tem como? Aí ele vai dar uma olhada assim e diz: tem sim. Posso resolver? Pode. Já é. Esse é o arranca-toco.
novo na sua equipe. É o trator de esteira. É aquele que não para com cara feia. Alguém faz cara feia e diz: tô nem aí, pode ficar com o seu mundinho, eu não tô nem aí. Arranca pouco, trator de esteira. Se você coloca o cara no acabamento lá, a primeira cara feia ele sai correndo. O arranca-toco, alguém chega e grita. Ele grita mais alto ainda e diz: se tu sair da frente, vai morrer atropelado. O arranca-toco é o Josué. Moisés manda 12 espiar a terra. 10 é Nutella. Volta arregando. Tem jeito não. Lá é complicado. Aí o Josué e o Caleb diz: tem jeito sim. A terra é boa, Deus nos deu. E se formos fiéis, Ele nos dará a terra e tudo que tem nela. Os primeiros aqui é que tira o entulho, a poeira, faz o alicerce e levanta o muro até a metade. Levanta o muro até onde? Até a metade. Depois que esta equipe faz a primeira parte, a parte mais complicada, aí vem a segunda equipe, que vai pegar do meio para cima. Olha o verso 17, está escrito assim: depois dele, a expressão mudou. Até o verso 16 era ao lado deste, ao lado daquele, ao lado de lá. Agora é depois deste, a expressão muda. E aí daí em diante, olha aqui o texto, ó, verso 18, depois dele. 19, ao seu lado. Versículo 20, depois dele. 21, depois dele. 22, depois dele. 24, depois dele. A expressão mudou. Até o versículo de número 27. Depois os tecoítas separaram o trecho em frente da torre grande e alta e até a muralha de Ofel. Muda a expressão. A primeira equipe terminou o trabalho dela. Aí a primeira equipe retrocede e a segunda equipe, que já está aguardando, entra em cena e faz a parte final. Neemias conhece a sua equipe e sabe utilizar cada um na área certa, na função certa. Aprendeu a trabalhar com equipe. Tem líder que quer fazer tudo só. Tem líder que assim, ó, ele é o líder. O departamento precisa de um secretário, ele é secretário do departamento. Precisa de um tesoureiro, ele faz a contabilidade do departamento. Precisa do grupo de visita, e eu visito, deixa comigo. Precisa do grupo de intercessão, ali eu intercedo, deixa comigo. Se o departamento tem culto, no dia ele chega. Aí ele abre o templo, liga os instrumentos, faz oração inicial, canta os 3 hinos, lê a palavra, dá as oportunidades, se deixar, prega, faz o apelo, faz a oração final, dá as bênçãos e no final ainda fecha tudo. Geralmente esse tipo de líder tem uma postura. Ele não delega responsabilidade, não reparte tarefas e diz assim:
Esse povo não quer me ajudar em nada, pastor. Eu faço tudo sozinho. O senhor precisa ver minha luta. Ninguém me ajuda. Ninguém me estende a mão. Ele falta pouco citar o Salmo 142, versículo 4. Olha para a minha direita e vê para a minha esquerda. Não há ninguém que se preocupe comigo. Liderança centralizada. Jego diz: não é bom o que você está fazendo. Pastor, é porque não tem ninguém para me ajudar. Se não tem ninguém preparado, capaz, então treine a sua própria equipe. Não é fácil, pastor, treinar uma equipe. Eu sei, mas é possível. Marcos 9:23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não é fácil treinar uma equipe, vai levar um tempo. Mas depois que a sua equipe estiver treinada, ninguém segura mais você. Ninguém detém mais você. Deixa eu me ater aos líderes. Nós estamos em treinamento. Todas as lideranças estão treinando equipes. Eu sei, não está fácil. Mas quando as nossas equipes estiverem treinadas, ninguém nos segura mais. Nós vamos avançar. Neemias conhece a equipe, delega a responsabilidade, e ele trabalha em um sistema, porque ele tem visão de corpo. Neemias tem visão de quê, irmãos? Visão de corpo. Como é a visão de corpo, pastor? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Paulo nos descreve o que é a visão de corpo. 1 Coríntios 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Neemias tem essa visão. São muitos membros, mas é um só corpo. Versículo 20 do capítulo 12 diz assim: o certo é que há muitos membros, mas quantos corpos? Um corpo só. Nós somos muitos membros, irmãos, mas somos um corpo só. Ninguém aqui está fazendo algo para si. Nós estamos trabalhando em prol do corpo. Somos membros do corpo de Cristo e trabalhamos em prol deste corpo. Versículo 25 do capítulo 12: para que não haja divisão do corpo, mas para que os membros cooperem. Os membros fazem o quê? Com igual cuidado, em favor uns dos outros. Em favor de quem? Uns dos outros. Quando os membros cooperam com esta mentalidade de corpo, o resultado é Deus que dá. Gênesis 11, versículo 6. Olha o que o próprio Deus diz: eis que o povo é um, e todos
têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Quando nós temos visão de corpo, o povo se torna um. Todos falam o mesmo idioma, a mesma língua. E aí Deus diz: tudo que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Não haverá limites para o que eles possam fazer. Isso é visão de reino, visão de corpo. Com esta visão, Neemias trabalha a cooperação mútua. Trabalha o que, irmãos? Mútua. A visão do corpo, a visão do reino, é um ajudando o outro. Isaías 41:6 está escrito. Isaías 41, versículo 6. Diz o texto sagrado: um ao outro ajudou. E diz ao seu companheiro: seja forte. Um ao outro ajudou. E diz para o outro: seja forte. Neemias tem visão de reino, visão de corpo. E quem tem visão de reino, visão de corpo, sabe que todos os membros do corpo são importantes. Cada um tem a sua função. E todas as funções são importantes para o bom andamento do corpo e para o bom funcionamento do corpo. Ainda que o que você faça na sua visão seja simples ou pequeno, acredite, isso é importante para o corpo. Isso é importante para o reino. Neemias, nesse capítulo 3, nos mostra alguns princípios para uma liderança que tem visão de reino. Ele nos ensina a coordenação. Ele consegue coordenar um grupo, 38 grupos, na verdade, com maestria. Quantos grupos ele coordena? 38 grupos. Entenda, você só consegue coordenar algo que você conhece. Não tem como coordenar algo que você ainda não conhece. Conheça a sua equipe. Conheça a equipe que está trabalhando com você. Aprenda a conhecer a sua equipe. Porque pode acontecer de você colocar firmeza em cima de um membro desleal. E aí a Escritura diz: se confiar em alguém desleal, é como você ter dente quebrado ou pé deslocado. Sabe o que é isso, irmão? Misericórdia. Você pega a carne, vai morder com toda a confiança. Na hora que você para o dente, nega fogo. Você levanta e pensa: vou correr. Na hora que você dá um passo, o pé dá aquela virada assim. Isso é confiança em alguém desleal. Na hora que precisa, você não pode contar. Conheça a sua equipe. Neemias conhece, por isso ele coordena com excelência.
coloca as pessoas certas nos lugares certos. Segundo, vou resumir, ele trabalha com cooperação. Neemias usou todo o material humano que tinha, não deixou ninguém de fora. Você sabia que no reino todo mundo tem uma utilidade? Até o bode no reino serve. Que isso, pastor? Foi Salomão que disse. Provérbios 23, Salomão diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. A coroa não dura para sempre, e o rebanho provê vestimenta, leite, manteiga, queijo, provê sustento. E o bode, o aumento do campo. Até o bode tem a sua importância no reino. Você só precisa saber usar o bode da sua equipe. Que história é essa, pastor? Eu explico. Pastor de ovelha tinha no rebanho um bode. Quando ele trazia o rebanho para o redil à noite, o bode ficava batendo nas ovelhas. Aquele negócio que bode, não sabe o que é bode, é uma chuva, irmão. Bode sobe na cabeça da estaca, fica lá em cima, ó, olhando o vento e tudejando. Um dia desse mandaram um meme de um bode que subiu no porto lá em cima e foi ganchado, aquele chifre dele com um fio de alta tensão lá em cima, pendurado, balançando. Esses documentários que eles fazem do mundo animal, os bodes, as cabras montesas, sobem umas pontas de pedra que você fala: meu Deus, como esse bicho chegou aí? Anda nas encostas das montanhas. Aí o pastor trazia o rebanho deitava e o bode ficava batendo nas ovelhas. E o pastor ficou olhando aquilo e pensando: eu preciso dar um jeito desse bode. E ele ficou orando para ter uma ideia. De manhã, ele teve uma ideia. Ele encheu um saco de areia e amarrou nas costas do bode. E o bode passou o dia inteiro, as ovelhas pastando, subindo e descendo, e o bode com aquele sacão de areia nas costas. Quando terminou o dia, ele trouxe o galo, o redil, foi lá no bode, tirou o saco das costas dele. Aí o bicho foi num canto assim, ó, deu umas 2 voltinhas, deitou e dormiu a noite inteira. Aí você tem alguém na equipe que tem um temperamento de bode. Você deixa ele à toa, você isola ele e fala assim: não vou ocupar não. Quanto mais ele fica sem o que fazer, mais ele conversa fiado. Então o que você faz? Ocupa esse bode, irmão. Dá tarefa para ele. Dá ocupação para ele. E detalhe, liga para ele de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada, perguntando: já fez o que eu mandei? Já fez o que eu pedi? Já fez o que eu mandei? Já fez o que eu pedi? Já fez o que eu mandei? Já fez o que eu pedi? Que ele vai ficar tão cansado que ele vai ter tempo para dormir, descansar e te deixar em paz. Até o bode tem utilidade no reino e na obra. Acredite. Nós só precisamos coordenar, trabalhar a cooperação mútua. Todos têm lugar no reino de Deus. Ninguém fica de fora. Aprovação. A inteligência emocional é mais importante do que conhecimento. Neemias é emocionalmente sadio. Olha como é que é Neemias. Trata as pessoas pelo nome. Neemias trata as pessoas como? Pelo nome. Irmão, na igreja, tem lugar que você chega assim, uma pessoa assim: vamos ouvir uma oportunidade com um irmãozinho lá. Quem é irmãozinho? Vamos ouvir a irmãzinha aqui cantar. Quem é essa irmãzinha?
pessoas têm nome, irmãos. Eu não sei o nome. Pede para alguém lá perguntar, anota no papel. Neemias trata as pessoas pelo nome. Sabia motivar os trabalhadores. Lembra do que eu falei semana passada? Tem gente que vai dirigir o culto, aí ele olha os espaços que tem vazio no banco e diz: olha, irmão, tanta gente que está faltando. O povo não quer nada com Deus, não. Quem não veio é mais importante do que quem veio. Então, quem não veio, vamos orar por eles. Mas graças a Deus que você veio. Você tem que aprender a valorizar quem está somando com você. O bom dos outros. Nossa igreja é a melhor igreja de Lusiânia. Nosso povo é o melhor povo de Lusiânia. Nós somos os mais animados de Lusiânia. Diga para alguém do seu lado assim: ó, eu amo a minha igreja. Nós somos os top das galáxias. Valorize. Por último, ele delegava a autoridade. A comunicação era eficiente e o sucesso certeiro. Se houver comunicação eficiente, o sucesso é certo. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível acontece. Neemias sabia trabalhar em equipe. Por isso terminou os muros em 52 dias. Aprenda a animar a sua equipe. Animar o povo que está com você. Valorizar a sua equipe. Todo líder entendido, no dia que ele é honrado, ele diz: quero agradecer a minha equipe, que dos bastidores estão fazendo acontecer. O líder é só o porta-voz, mas quem está fazendo é a equipe que está trabalhando nos bastidores. Que o Senhor abençoe cada uma de nossas equipes. Que elas continuem avançando, crescendo, progredindo, prosperando, e o nome do Senhor sendo glorificado e adorado na beleza da sua santidade. Treine sua equipe. Davi foi para a caverna de Adulão, recebeu 400 homens. Sabe como esses homens chegaram lá? A Bíblia diz que eles chegaram desgostosos da vida, endividados, desanimados, amargurados. Não pense o que é você lidar com gente amargurada. Gente amargurada é um negócio difícil de lidar. Noemi chega na cidade, aí as irmãs de Belém vão receber Noemi. Noemi, ela: não me chame de Noemi, meu nome agora é Mara. Mara significa amargura, amarga. Ela: o meu nome agora é Giló, Jurubeba, Surubira. Meu nome é Bolo. Eu sou a irmã Setidor. Gente amarga é terrível. Você estende a mão e diz: que maravilha! Aonde? Maravilha, você está vendo maravilha aonde? Mas aí Davi, irmãos,
treinou aqueles 400 homens e transformou eles na tropa de elite da nação de Israel. Depois chegou mais 200, aí virou 600, tropa de elite. Os cabos amargurados virou a nata de Israel. Treine sua equipe, delegue responsabilidade, reparta autoridade, e você vai continuar avançando, vai continuar crescendo, vai continuar progredindo, e Deus continuará sendo glorificado. Treine sua equipe, anime sua equipe. Mesmo quando parecer que não vai dar certo, fica firme. Vai dar certo. O salmista diz: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o verei e o glorificarei na salvação da sua presença. Jesus treinou uma equipe 12. Se você olhasse no dia da escolha, ia dizer: não, Senhor, esses aí, 12. Andou armado 3 anos, negador. Jesus vem, rapaz, ele começa a andar em cima das águas, afunda. O outro, só se eu colocar o dedo, senão não acredito. 2 irmãos do grupo passam em Samaria, o samaritano olha para Jesus e diz: nós não queremos ir aqui não, eu tenho cara de quem está indo para Jerusalém. Aí os 2 dizem assim: se o Senhor deixar, nós vamos fazer a oração de Elias, vamos mandar descer fogo do céu e matar todo mundo. Jesus, que é isso, gente? Vocês não são do espírito de Elias, que manda descer fogo e matar. Vocês são do espírito do Filho, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o estilo, irmãos. 3 anos depois, termina o treinamento da equipe. E aí o Espírito Santo vem e cela o trabalho que o Filho de Deus fez. Aí o negador virou pregador pentecostal. O incrédulo virou crente fiel e creu até o último suspiro de vida. Um dos rancorosos lá que queria mandar descer fogo e matar, hoje é conhecido como o apóstolo do amor. E ele escreveu: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquela equipe colocou o mundo antigo de ponta cabeça, e o resultado do trabalho daquela equipe chegou até aqui essa noite. Nós somos o resultado do trabalho daquela equipe. A sua equipe vai te ajudar a avançar,